Hoje eu vou trazer para vocês um assunto que eu não tinha noção e não tenho noção. Eu trouxe a minha professora de inclusão digital, a minha querida Ana Paz, porque ela é bamba nisso. Nós vamos falar sobre podcast. Então explica, Ana, num linguajar bem simples, que eu sou da geração on-off, você sabe. Né? Então explica uma coisa bem simples. Foi mais ou menos como a gente falou na nossa aula sobre a mulher da casa abandonada, lembra disso? Então, podcast são aqueles programas de... Antigamente não eram os rádios, só existia rádio. É um tipo de rádio, não é isso? Rádio, só que com o advento da internet, agora você acessa a internet. Quer dizer, você pode escolher o programa que você quer. Pode escolher o programa, o assunto que você quiser, que justo vai ter. São mais de 60 mil podcasts no Brasil, só no Brasil. Por exemplo, no Spotify, que é uma das plataformas que você tem... Isso que é a mais conhecida, né, Spotify? Podcast... Tem mais de 700 mil programas de podcasts no mundo. Ou seja, é um universo bárbaro de conhecimentos, de entretenimento, de assuntos. Por que as pessoas todas encantam com isso? O próprio Drauzio Varela tem um podcast que é muito legal. E atualmente, você sabe qual é o podcast mais ouvido no Brasil? Você não pode acreditar. Adivinha? Horóscopo. As pessoas não acredito. Vão atrás até de horóscopo para ouvir o seu horóscopo. Mas é um minutinho, então? Sim, um minutinho. Outro bambambam que está aí no mundo digital é o Humano, do rapper. Quem é isso? Ai, gente, é na coisa... Não, os nomes dos podcasts são super legais. Então você tem podcasts de notícias, todas as mídias jornalísticas têm os seus podcasts que trazem as notícias do dia a dia. E o legal é que você pode ouvir a hora que você quiser. Eu trouxe para você de presente, né, Eu Ana? adorei isso aqui. Que é justamente para estimular as pessoas a ouvir o podcast durante as tarefas corriqueiras de casa. Então, exatamente. Justamente porque é um podcast que você não precisa ficar prestando atenção. Não tem vídeo, não tem nada. Você tem que ficar olhando para o vídeo e tal. Você pode ficar perambulando pela casa, arrumar os seus armários, que delícia. Né? Fazer uma seleção de fotos, ouvindo os seus podcasts. Então você se entretém, você se informa também e pode curtir aí penduradinho com o celular. Não recomendo na rua ficar com esse celular. Mas me explica uma coisa, eu entro aqui, faço aqui podcast, aparece? Como é que é essa história? Como é que eu entro no podcast? Justo, boa pergunta. As plataformas do podcast são as plataformas como Spotify, Deezer. Você pode entrar tanto pelo site... Tudo é novo para mim também. Ou como pelos aplicativos. E é normal entrar pelo aplicativo. De streaming. Lembra de streaming que a gente falou em aula, Ana? Então, streaming nada mais é do que uma tecnologia que faz com que você consiga acessar dados de mídia, vídeos e áudios. No caso do podcast, por enquanto, é só áudio. Então você fica ouvindo a história, por exemplo, uma que deu mó ibope. Todo mundo falou, eu fiquei curiosa por causa dessa casa da mulher. A Praia dos Ossos também. A Praia dos Ossos, que é da nossa geração. A morte da Ângela Diniz, foi isso? Exatamente. Eu não vi ainda. Foi um jornalista que pesquisou, que foi atrás, entrevistou pessoas, buscou quem era o advogado na época, quais foram as matérias que passaram naquela ocasião, e aí vai por episódios. E esse que tá bombando, né? E aí como Netflix. Você vai assistindo por episódios. Assistindo, ouvindo? Ouvindo. É como se fosse um rádio, uma novela de rádio. Uma novela de rádio. É a volta da novela. A volta da novela de rádio. Mas aí como é que eu entro nessa plataforma? Você pode baixar o aplicativo do Spotify e gratuitamente você ouve. Se você tiver a assinatura do Spotify, você pode inclusive
baixar offline. Lembra o que é baixar offline? Fazer download de um programa específico, de um podcast específico, para poder você ouvir estando fora da sua casa. Quando você vai viajar, que tem mais problemas de serra. Então, eu com meu filho, eu acho isso muito legal. Porque com meu filho eu assisti Noites Gregas. É um podcast, é um outro podcast episódios que vai falando sobre mitologia grega. Gente, que legal! Uma narrativa muito diferenciada e muito nos dias de hoje. Então isso aproxima a intergeracionalidade. É uma coisa muito gostosa, porque eu e meu filho vamos para a praia. Eu baixo os episódios e vamos ouvindo. É muito legal. Mas você baixa um por um? Como é que é a história? A mídia de áudio, ela é infinitamente menor do que a mídia de vídeo. Então, por exemplo, baixar um filme da Netflix ocupa muito mais espaço de memória no armazenamento de dados do seu celular. Já o podcast não acontece tanto assim. Ele é menor. É mais leve. Então você pode baixar 3, 4, 5 episódios. Você pode programar a quantidade de episódios que você quer. Então você pode assistir ao vivo ou você pode baixar aqueles que já foram publicados. E você para e depois quando você retoma naquele que você parou? Naquilo que você parou. Tipo Netflix assim, mas só que... Netflix. E geralmente são mais curtos, né? Você tem os podcasts de 10 minutos, 20 minutos, 40 minutos, depende do objetivo que se quer tratar. E como é que você escolhe os temas que você quer fazer? Então, é muito de personalidade, é muito de você se informar com os seus amigos, com a professora. Claro, minha professora daí para isso. Dá muita dica. E você vai ter. Mas tem um cardápio? Eu posso escolher, porque tem um cardápio? Música, cinema, teatro, aula? Sim, tem. Você entra, por exemplo, depende da plataforma. Mas se você entra na plataforma do Spotify... Essa que tem que entrar, né? Porque todo mundo conhece. É a mais conhecida, né? Você tem lá podcasts. Então, quando você entra no podcasts, é um mundo maravilhoso. Tá escrito podcast, você pode escolher. Sim, tá escrito podcast. Você entra no podcast e você vai na lupa, busca, como todas as buscas que se tem. Você pode ir por assunto, você pode ir pelo nome da pessoa, do jornalista ou do personagem. Sabia que chama podcaster? Podcaster. Então vocês entenderam, meninas, meninos e meninas, baixem o Spotify. Spotify na Play Store ou na Apple Store. Depende sim. Na Play Store, o Android é Play Store. Isso. Android é Play Store. Play Store, Android é Play Store. Aí você baixa o Spotify. E iPhone e Apple Store. Baixou, instalou o Spotify, ele fica no seu telefone. Como aplicativo. Fica um aplicativo. Fica a luzinha, né? O aplicativo fica disponível no Spotify. Você conhece o Spotify, né? Eu conheço. Aquele verdinho, né? Que tem os... Então, aí você aperta lá e lá você já pode, na lupa, buscar, por exemplo... A Casa da Mulher Abandonada. Mas você tem que primeiro escolher o tema, não é isso? Você escolhe o tema, ou se você já sabe o nome do podcast. Você vai lá, Noites Gregas. Aparecem todos os episódios referentes. Gente, eu acho que vocês vão adorar. Eu não sei como é que funciona ainda, vai me ensinar direitinho como é que é. Porque eu falei que não sei fazer nada, agora que eu vou aprender. E vocês vão adorar. A coisa da gente jovem é a gente que está mais coroa, a gente tem que se manter jovem, com entusiasmo lá de dentro, e fazer tudo que essa garotada faz, a gente pelo menos entender. É isso mesmo, Ana. Então, boa sorte para todas nós, e o próximo papo vamos falar sobre temas de Spotify.